Pessoal, hoje eu vou falar sobre os melhores países de cada continente. Então vamos lá? Bora pro vídeo. Então, a gente já vai começar pela África. E eu vou falar tudo sobre, na minha opinião. Em quinto lugar, eu vou colocar a Gana. A Gana não é de tanto futebol, na minha opinião. Eu não sei nada de futebol da Gana. Mas eu coloquei quarto lugar, Senegal. Senegal é um país um pouquinho mais forte do que claramente Gana. Se alguém fala que Gana é melhor do que Senegal, minha Nossa Senhora, eu já desisto de ver futebol. Eu não sei nada de Gana no futebol, mas com certeza o Senegal é muito melhor. Mas também não tem que falar de futebol do Senegal. Terceiro lugar, a gente já vai para um pouquinho melhor do que Senegal. Costa do Marfim. O Costa do Marfim é um país um pouquinho forte, tá? Eu acho, na minha opinião, que o Costa do Marfim é forte. Mas não tão quanto Alemanha, Brasil, Argentina, França, esses países mais fortes do futebol. Segundo lugar, eu vou colocar um que tá muito alto agora, que é o Marrocos. Marrocos chegou na semifinal da Copa de 2022, o que nenhuma seleção da África conseguiu fazer. Mas eu acho que tem só um país melhor do que o Marrocos. Mas o Marrocos já teve a melhor defesa da África. E, mano, simplesmente o Marrocos tá muito forte, tá muito apelão. Em primeiro lugar, eu coloquei o Egito. Eu acho que o Marrocos tá só um pouquinho mais forte do que o Egito agora. Agora, falar da história é o Egito. Mas, quando você já sabe, o Marrocos tá melhor do que o Egito. Mas na minha opinião, o Egito é melhor do que o Marrocos no futebol. Então, acabamos a África. Então, agora, simbora para a Ásia. A Ásia também não é tão especialista em futebol, mas tem alguns países bons. Em quinto lugar, eu coloquei a Coreia. A Coreia é um pouquinho forte. Tem alguns bons jogadores, bons nomes que já teve, como Son, Kim Min-jae, o zagueiro do Bayern, e outros. Só que eu não sei muito bem de futebol de Coreia. Em quarto lugar, eu vou colocar um que não é mas eu acho melhor, que é a Índia. A Índia, sim, é um bom futebol, só que é um pouquinho melhor que a Coreia. Sim, eu falei. Índia é um pouquinho melhor que a Coreia. Mas a Coreia não é um ruim futebol. Mas, eu acho a Índia o melhor. Em terceiro lugar, o nosso queridão Rússia. E a gente tá falando de história mesmo. Então, a Rússia, ela teve bons nomes, como Yashin, o primeiro goleiro e único a ganhar a bola de ouro. E teve diversos goleiros bons, tipo o Neuer, que já quase conseguiu, o Buffon também já quase conseguiu. Mas só Lev Yashin conseguiu. Então, a história da Rússia, eu não sei muito sobre o futebol da Rússia também. Só que ela é forte. Ela é forte, tá? Segundo lugar, o nosso queridão Arábia Saudita, que tá bombando. Teve o Al Hilal, que acabou de bombar no Mundial de Clubes, que já acabou.
que o Chelsea meteu 3-0 no PSG na final. Primeiro campeão desse Super Mundial. Mas enfim, o Al Hilal surpreendeu todo mundo. E a Arábia Saudita não era tão conhecida assim. Só que chegou o Cristiano Ronaldo, ela já bombou no mundo inteiro. E sim, tá uma liga bem forte. Até o mesmo Cristiano Ronaldo falou que tá um pouquinho melhor que a Ligue 1. Só que agora a Ligue 1 tá um pouquinho mais forte. Só que, né, a Arábia Saudita também tá bombando. Em nosso querido primeiro lugar da Ásia é o Japão. O Japão é um bom país da Ásia. Mas o Japão é bem forte. O Japão, ele é um país bem forte. Claramente, ele é um pouquinho mais forte do que todos esses nomes que eu falei. Na minha opinião, claro. Mas sim, bora para outro continente. E já foi 2, que foi a África, que eu falei, e da Ásia, que eu acabei de terminar. Então vamos para a América do Norte. A América do Norte não é muito conhecido como futebol, mas tem países fortes também. Em quinto lugar, não tenho o que falar dela. Não tenho o que falar sobre ela. Ela nunca ganhou alguma coisa, praticamente. Eu nem sei se ela já ganhou, que é a Costa Rica. A Costa Rica não é um bom nome de futebol. É tipo a Gana, só que 1000 vezes pior. Mano, fala um jogador da Costa Rica, sem ser o Navas. Só. É só o Navas que fez história. E, mano, não tem o que falar. Eu não vou falar nada sobre a Costa Rica, porque eu não sei nada da Costa Rica no futebol. Mas bora pra quarto lugar, que tem um futebol um pouquinho melhor que a Costa Rica. Jamaica. A Jamaica tem um futebol mais ou menos, mas tem bons nomes. Mas, né, não é aquele futebol todo com grandes nomes do futebol, tipo Alemanha, Inglaterra, Brasil, Argentina, esses bens nomes. Mas, né, Jamaica é um pouquinho melhor. E eu acho muito melhor do que a Costa Rica. Em terceiro lugar, Canadá. Canadá já sobe um nível muito melhor do que esses nomes que eu acabei de falar, tipo Jamaica. Jamaica só perde por isso aqui. Mas Costa Rica, ela perde disso aqui praticamente. Ó, praticamente disso tudo. Mas, enfim, segundo lugar. Vamos falar do nosso querido México. O México tá também um pouquinho forte. E também tem alguns clubes do México que também participaram do Mundial, que já acabou, que eu acabei de falar. Que, né, tá forte. Monterrey, Sérgio Ramos, conseguiu um empate lá no Mundial de Clubes com a Inter de Milão, que não tá uma das melhores não, mas é a finalista da Champions. Conseguiu um empate com uma finalista da Champions. Mas enfim, é um bom nome. E também tem um nome do México que só aparece em 4 anos. É o goleiro Ochoa. Esse cara tá muito em Copa do Mundo, tá? Ele não é nunca lembrado em times que ele já jogaram, que ele já jogou. Ele nunca vai ser lembrado. Só vai entrar uma Copa do Mundo o cara. Defesaça de Ochoa. Melhor goleiro do México. Mas vamos falar.
Em primeiro lugar, Estados Unidos, que também bombou agora. Inter Miami, Los Angeles, Galaxy. Bons nomes dos Estados Unidos. É aquela coisa. Messi também bombou nos Estados Unidos. Grandes nomes já foram, como David Beckham, Kaká, Henry, muitos outros nomes. Mas simbora agora pra América do Sul, onde fica o nosso Brasilzão. Mas vamos falar dos outros países também. Tem alguns países que são fortes. Eu vou falar na minha opinião, tá bom? Em quinto lugar, eu vou colocar a Colômbia. A Colômbia tá tendo um futebol forte? Sim. Tem bons nomes? Sim. Só que eu acho que de história mesmo, tem muitos melhores, tipo Brasil, Argentina. Claro, né? São os mais fortes da América do Sul. Mas vamos falar agora de nosso queridão Chile. O Chile, em quarto lugar, ganhou Copas Américas. E uma curiosidade, você sabia que só 2 países não ganharam a Copa América? Que é o Equador e a Venezuela. Mas falando agora do Chile. Chile já ganhou diversas Copa Américas, 2015, 2016, em cima do Messi. Mas bora lá. Em terceiro lugar, já sobe um nível bem melhor do que o Uruguai. Uruguai, 2 Copas no mundo. Sim, 2 Copas. Mas tem diversos países, são pouquíssimos, que já conseguiram essa proeza de ter Copa do Mundo. Que são a Espanha, a Inglaterra, o próprio Uruguai, a Itália, a Alemanha, o Brasil e a Argentina. Quase teve a Holanda, mas a Holanda ela é bem zicada também. É como a Inglaterra, só que nunca ganhou Copa. E ganha bem mais títulos. Mas vamos falar agora do segundo lugar, a Argentina. Que eu falei, 3 Copas e com bem Copas Américas. Eles conseguiram diversos títulos de 2020 para 2025. 2 Copas Américas, 1 Copa do Mundo. Eles têm um futebol muito bom. Messi. É o Messi. 800 gols. 4 Champions. Diversos recordes. Ele simplesmente é um monstro. Mas bora falar do nosso Brasilzão. O primeiro lugar. Sim, eu acho um pouquinho melhor. Só isso aqui o Brasil melhor que a Argentina. Mas atualmente, agora, a Argentina ganha. Mas antigamente o Brasil ganhava. Mas vamos falar. O Brasil tem 5 Copas. Sim, 5. É o maior país de Copas do mundo. E tem um que só ele conseguiu 3, que é o Pelé. O Pelé mais de 1000 gols. Só que a FIFA, ela deu 700 gols para Pelé. Mas agora acabou a América do Sul. Então já foram a Ásia, a África, a América do Sul e a América do Norte. Agora vamos falar da nossa querida Europa. Europa, para mim, o continente mais forte no futebol. Mas só um pouquinho melhor do que a América do Sul. Que só 3 países ganharam Copa do Mundo na América do Sul, que é o Uruguai, a Argentina
o Brasil. O Brasil. Então, vamos falar. A Europa tem um futebol muito bom. Em quinto lugar, vai ser um pouquinho polêmico alguns países. Mas eu vou falar em quinto lugar, França. Sim, pra mim eu coloco a França em quinto lugar. Em quarto lugar, Portugal. Mano, é que você não viu a história do Cristiano Ronaldo pelo Portugal. A França, ele é um bom país, muito bom. Sim, eu considero muito. Portugal não tem nenhuma Copa. Sim, não tem nenhuma. Mas você viu só a história do Cristiano Ronaldo pelo Portugal? Sem a era do Cristiano Ronaldo pelo Portugal, Portugal nunca tinha chegado na final de nenhum campeonato. No máximo, só uma semifinal. Cristiano Ronaldo, 4 finais e 3 campeões. Duas Nations Leagues de finais. E eles ganharam as duas. E 2 Eurocopas de finais. E ganhou uma em 2016 contra a própria França. Eu falei errado, desculpa. Mas vamos falar, né? Terceiro lugar, Espanha. A Espanha é um bom país. Teve diversos ídolos como Xavi, Iniesta, a melhor dupla de meio campo do futebol. Mas bem bom, Casillas, Sérgio Ramos. Mas agora vamos falar do segundo lugar, que pra mim é a Itália. A Itália já teve bons nomes também, como Buffon, Pirlo, Nesta, Maldini, Del Pinheiro, mas 4 Copas. Mas é um futebol muito bom também. Mas só um país que eu acho que é melhor do que a Itália. Só isso aqui. Porque o futebol deles é muito mágico. A Alemanha. A Alemanha, 4 Copas do Mundo. Já meteu 7-1 no Brasil. Mas é aquela história. Não quero nem lembrar do 7-1. Eu não tinha nem nascido, porque eu nasci em 2016. Meio triste, tá? Todo brasileiro sofre com isso. Mas vamos falar do último continente, que é a Oceania. E eu só conheço 2 países da Oceania, que é a Nova Zelândia e a Austrália. Mas falando disso, a Nova Zelândia em segundo lugar, Auckland City, participou de Mundial de Clubes. Não sei se ele é da Austrália ou da Nova Zelândia agora. Agora eu já não sei. Mas eu vou lá saber história de Nova Zelândia? Não! Mas né, agora em primeiro lugar, nosso queridão Austrália aí. Foi isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E deixa o like e se inscreve, por favor.